Olá, estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé. E hoje nós gostaríamos de debater um tema por demais relevante, haja vista o que tem acontecido nos últimos dias, através da história do golfista Scott Scheffler, que se trata do número 1 do mundo no golfe atual. Nós procuramos convidar os nossos alunos aqui da medicina, o Thales Neder e também o Felipe Neves, a fim de debatermos um assunto interessante, porque muitos desportistas hoje estão trazendo à tona o nome de Deus, talvez para justificarem as suas conquistas no esporte. Scott Scheffler, conforme eu estava a dizer, foi um golfista, aliás, é um golfista bastante renomado, que no ano de 2022 acabou conquistando um prestigioso torneio de golfe, o torneio de Augusta, nos Estados Unidos, o Master do golfe. E quando ele foi para a sua entrevista, já portando a chamada jaqueta verde própria dos ganhadores daquele torneio, assim que ele foi vestido com a jaqueta verde, ele foi então para a sala de imprensa e deu uma entrevista bastante interessante, na qual ele disse em que o golfe nada mais era do que um apêndice na sua vida, um mero detalhe na sua vida, que no fundo o que mais importava para ele era glorificar a Deus. E o golfe nada mais era do que um instrumento, ou nada mais é do que um instrumento através do qual ele glorifica a Deus no seu dia a dia. Portanto, nessa entrevista, ele disse que tanto fazia perder por 10 tacadas, ou mesmo não ganhar aquele torneio, ou não ganhar outro torneio de golfe, mas através deste evento, eu gostaria realmente de contar com a opinião dos nossos convidados acerca de um tema bastante relevante, porque hoje muitas pessoas, muitos atletas têm evocado o nome de Deus após as suas vitórias, após as suas conquistas no esporte. Não foi diferente com Scott Scheffler, muito embora ele de maneira muito tímida, de maneira muito plácida, muito tranquila, evocou o nome de Deus e sem precisar disto. Haja vista que é um golfista muito famoso, já ganhou o Master em 2022, tornou a fazê-lo agora no ano de 2024 e é, de longe, o melhor golfista da atualidade. Portanto, a partir do vídeo que vocês poderão ver neste momento, nós aproveitaremos o ensejo e conversaremos com os nossos convidados acerca deste tema, o quão legítimo é envolver o nome de Deus em conquistas desportivas ou nos esportes. The reason why I play golf is because, I'm trying to glorify God and, all that He's done in my life. And so for me, my identity isn't a golf score. Like Meredith told me this morning, she says, if you win this golf tournament today, if you lose this golf tournament by 10 shots, if you never win another golf tournament again, she goes, I'm still going to love you. You're still going to be the same person. Jesus loves you, and nothing changes. And all I'm trying to do is glorify God, and that's why I'm here, and that's why I'm in this position. And so for me, it's not about a golf score. Meredith always prays for peace because that's what I want to feel when I'm out there on the golf course. I want to feel peace and have fun and just feel His presence. And so that's her prayer every day. That's my prayer, and I really felt that today. Cried like a baby this morning. I was so stressed out. I didn't know what to do. I was sitting there. I was telling Meredith, I don't think I'm ready for this. I'm not ready for this kind of stuff. And I just felt overwhelmed. And so she told me, who are you to say that you're not ready? Who am I to say that I know what's best for my life? And so for what we talked about is, that God is in control and, the Lord is leading me. And if today's my time, then it's my time. Pois bem, conforme vocês puderam constatar, há uma leveza nas palavras de Scott Scheffler, um homem comprometido com o evangelho,
um homem realmente que foi criado, que foi educado nas leis cristãs, por assim dizer, e num dado momento da sua vida não se esqueceu daquilo que ele aprendera desde criança, um cristão reformado ligado à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em especial no Texas, ali naquela grande cidade americana. Pois bem, no Dallas, melhor dizendo, aquela grande cidade americana. Pois bem, eu gostaria de saber dos nossos convidados, a começar pelo nosso Felipe. Felipe, o que que você acha deste momento em que as pessoas, especialmente os atletas, pessoas famosas, muitas vezes conseguem um grande feito e depositam, ou seja, dizem que Deus fez parte daquele projeto e realmente colocam o crédito na pessoa de Deus, por assim dizer. O que que você acha dessa postura? Gostaria de ouvir as suas palavras sobre isso. Veja, eu acho que existe uma diferença essencial em como você coloca Deus nessas conquistas. Eu posso colocar Deus como sendo aquele último ao qual eu apelo as minhas conquistas, ou seja, tudo que eu faço eu estou depositando nisso, no fim, a minha vontade de chegar a Deus, e eu posso colocar Deus como causa das minhas conquistas. Então, em um caso, a finalidade, em um caso, a origem. Um caso é mais problemático do que o outro. Veja, todos nós como cristãos temos, por fim, em todas as nossas ações, glorificar a Deus. Então, uma coisa é eu, humildemente, colocar que o meu trabalho, as minhas atividades, os meus esforços são depositados neste esporte ou nesta atividade, neste estudo, e seja lá o que você faz da sua vida, para que no fim você possa, desse jeito, glorificar a Deus. E isso é muito salutar. Agora, existe um problema e há uma hipertrofia causal de atribuir causa sobrenatural a coisas que são naturais. Então, o que nós vemos tanto no esporte quanto nas coisas mais corriqueiras é eu atribuir a Deus a causa de algo que não é divino. Então, eu não ganhei muito. É claro que, teologicamente falando, tudo acontece por vontade e por uma permissão de Deus. Mas há coisas que não são uma vontade direta de Deus. Eu ter ganhado o esporte foi pelos meus esforços, não foi porque Deus atrapalhou o outro atleta, porque o outro atleta pode ser tão cristão quanto eu. Então, eu creio que na hora que nós colocamos Deus nesta questão, há necessidade de deixar claro que existe uma diferença entre finalidade e origem. E no caso da origem, aqueles fatos que são de origem divina, há, portanto, ali uma vontade de Deus sobrenatural, que seria aquilo que nós chamamos de milagre, são um conjunto de fatos muito restritos e que nós temos que ter muito cuidado ao colocarmos esses fatos, porque normalmente o milagre ele não é algo com o qual a gente usa a nossa vida para explicar o milagre, mas é o milagre que explica a nossa vida, é o símbolo do milagre que vai explicar toda a realidade para além da nossa vida. Então é um conjunto de fatos muito especial que nós temos que ter cuidado para não banalizar. Porque uma vez que você banaliza a palavra milagre, uma vez que você banaliza falar que algo vem de Deus, você acaba perdendo a sinalização e a referência do que é um milagre real. E que é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais importantes para a nossa religião. Até porque, se isso fosse verdadeiro, somente os cristãos ganhariam as competições. Evidente. Então, veja, a nossa religião, o cristianismo, ele é baseado muito mais do que numa doutrina, no milagre. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo enquanto milagre. E nós temos que ter cuidado de reconhecer os verdadeiros milagres, com muito cuidado, com muito zelo, e não atribuir a coisas que têm causa natural ou que são coisas naturais a obra de um milagre. Então tem que ter sempre esse cuidado, sempre fazer, é óbvio, tudo por Deus, como tendo finalidade última o próprio Deus, mas sem hipertrofiar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Sempre Talvez tendo um muito cuidado. estrelismo, vamos dizer assim, travestido, por assim Sim, dizer. Travestido sim. e voltado para Deus, né? Exato. Thales, qual a sua opinião sobre este evento, esses acontecimentos aí com respeito aos atletas aí evocarem o nome de Deus para suas conquistas, Thales? A minha opinião que é uma mistura de esforço do atleta, o resultado bom do atleta é o seu esforço evocado. Mas nós sabemos também que as ações desse atleta podem sim glorificar o nome de Deus. Então, em minha concepção, nós devemos fazer uma separação, e essa minha opinião é semelhante à do Felipe. Qual a separação devemos fazer? Tem uma parte que é a parte do atleta, a parte dele mesmo fazer as suas conquistas, de ir atrás com muito esforço, persistir. E também nós sabemos que tem a outra parte, que é a parte do resultado, que é a parte da consequência. O causal é uma parte do próprio atleta, ele fazer o seu papel, ele se esforçar mais do que os demais competidores. Agora, quando nós falamos de consequência,
nós podemos sim tributar a Deus a honra, a glória e glorificar a Deus por meio dos resultados que se encontra ali no esporte. Principalmente ao passo que na religião nós observamos que Deus é aquele que é o sustentador de todas as coisas. Então, para o atleta, ele teve toda a sua performance, a sua capacidade de treinar noite, dia e noite. Mas quem é que deu saúde ao atleta durante o seu treinamento? Quem é que cuidou do emocional, da família, para que nada daquilo viesse interferir negativamente na sua proatividade? É o próprio Deus. Então, ver que Deus ele é glorificado nessa ação é a vontade de Deus nesse resultado. Agora, contudo, a gente tem que aprender a separar. Separar que, olha, Deus ele não ia fazer você mais beneficiado do que o outro competidor, talvez se você tivesse esforçado menos do que ele. Então, eu vejo uma mistura entre o esforço humano e a oportunidade concedida por Deus. Pode sim glorificar a Deus em minha concepção? Sim, é para ser glorificado. A palavra de Deus fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o objetivo é glorificar a Deus. Mas espera aí, nós também temos que saber que os resultados que foram alcançados também teve uma parte humana. Então, falar que, olha, Deus ele quis que eu vencesse essa competição, mas se eu estivesse ali, no caso do maior, né, golfista que nós temos no mundo, se ele tivesse ficado ali com seus braços cruzados, sem treinar, esperando que Deus viesse fazer ele passar na frente de todos os seus competidores, sem ter o seu próprio esforço, isso daqui já não tem nenhum arcabouço, nenhuma pauta dentro da religião. E o curioso no caso desse golfista é que ele poderia muito bem não dizer nada a respeito de Deus. Haja vista ser uma pessoa de altos talentos para o golfe e tudo mais, ele podia simplesmente ignorar esse fato. Mas eu creio que, comprometido com o evangelho que é, ele fez uma associação. Ou seja, o fato de ter ganho aquele grande torneio, ganhou em 2022, agora voltou a fazê-lo em 2024, não o torna melhor e muito menos pior do que outrem. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade para dizer, como você realçou, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O que mais importa é que nele nós vivemos e nele nós existimos. O resto costuma ser ou é apenas um apêndice disso. Não é verdade, Felipe? Comunga da mesma opinião? Comungo. E eu gostaria de fazer um acréscimo, que eu acho muito interessante, quando nós pegamos a ação de Jesus Cristo nos evangelhos. Sempre que Jesus Cristo ele vem resolver um problema, ele vem ensinar uma parábola, ele vem entrar numa discussão, ele nunca apenas resolve aquele problema, como ele eleva o nível da questão. Então, por exemplo, naquele famoso momento em que Jesus está discutindo sobre se deve ou se não deve pagar os impostos, os tributos a César, a frase dele é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus faz nesse momento? Ele eleva o debate. Isso demonstra o seguinte: todas as vezes que há uma ação de Deus envolvida, ela não apenas resolve aquela questão, mas ela eleva aquela questão. De tal modo que a resolução de uma questão material, de saúde, do esporte, seja lá o que for, ela sempre aponta para Deus. Porque é o objetivo de todas as coisas, é o objetivo da vida humana apontar para Deus. Então nós sempre temos que ter em mente o seguinte: toda ação de Deus, todo milagre, toda palavra, por mais que ela possa resolver uma questão substancial, uma questão referente a algo muito individual, ela sempre aponta para algo metafísico, para algo mais elevado, para o eterno. Então, quando nós vemos essas questões, quando nós vemos a atribuição de esforços humanos para a resolução dessas questões, para fazer o esporte, ele nunca pode ser em si o fim. O fim sempre tem que ser Deus, porque a própria palavra de Deus nunca termina naquela situação individual, ela sempre aponta para o eterno. Então é sempre ter esse cuidado de atribuir a Deus aquilo que tem que ser atribuído, dar glória naquilo que pode ser dado glória, mas nunca perdendo de foco que todas essas coisas são passageiras e que elas nos são úteis apenas na perspectiva de que elas nos elevam, por fim, ao próprio Deus. E é interessante, eu gostaria de chamar a atenção disso com respeito à posição de ambos os nossos entrevistados aqui, alunos de medicina, e do 5º período de medicina, um de vertente católica, que é o nosso Felipe, outro de vertente evangélica, né? Agora, notem que ambos confluem nesse ponto, não é isso? Ou seja, glorificar a Deus é a nossa finalidade
primaz, primeira. Tanto que no catecismo, né, produzido pelos teólogos de Westminster, no século XVII, a primeira pergunta do breve catecismo é exatamente essa: qual o fim principal do homem? Gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Então, essa glorificação a Deus, ela deve realmente permear a nossa vida, e não necessariamente se fazer restrita à igreja, quando nós vamos no templo. Esse é um ponto importante. É por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, foi levado a fazer essa consideração. Ou seja, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O que o Scott Scheffler, esse golfista, fez foi exatamente não dissociar as coisas do dia a dia das coisas sagradas. Ou seja, de alguma forma, Deus está envolvido em todas as coisas, e não somente aquelas pertinentes ao lado espiritual, ou seja, ao lado religioso da nossa vida. Não é isso? Isso mesmo. E eu acho que há aí também uma característica muito importante, e aí agora trazendo um pouco mais para o lado cultural, porque no Ocidente, pelo menos nos últimos 3 séculos, a gente tem passado por um processo de secularização muito grande. Então nós temos esquecido da presença de Deus. E Deus tem sido relegado, na maioria da nossa cultura atual e até mesmo na mentalidade das pessoas, não como algo que existe correntemente nas nossas ações, mas como algo que muitas vezes só é lembrado no momento da oração, no momento do aperto. Então, eu acho que é muito interessante o esforço desses esportistas, ou até mesmo o esforço de outras pessoas nas mais diversas áreas, de relembrar Deus não apenas como um objeto de crença, mas como algo que realmente existe, como um agente, um sujeito que realmente existe, com o qual nós podemos nos comunicar, com o qual nós podemos adorar e que de fato possui uma ação concreta. Então, aí eu vejo também, além, é claro, de uma profissão pública de fé, também uma tentativa de resgate nesse ambiente secularizado que a gente muitas vezes vive, que muitas vezes Deus é esquecido, tanto na nossa cultura quanto no nosso dia a dia. Essa dicotomia ela é, de certo modo, perigosa. É contra ela que nós temos que lutar. Ou seja, é óbvio que nós não devemos hipertrofiar muito, igual você bem colocou, situações corriqueiras da nossa vida e fazermos daquilo sempre milagres atrás de milagres. Porém, nós também não devemos subestimar ou desvalorizar a ação de Deus em pequenos detalhes. Não é isso, Thales? É isso também, eu concordo com o Felipe. Aqui na região ocidental, né, no Ocidente, nós temos observado essa secularização muito grande acontecendo. Então, nós estamos observando um distanciamento muito grande entre a sociedade com o divino, com o nosso Deus. Dessa forma, trazer Deus à realidade de cada conquista que está sendo acontecida ou de fatos do cotidiano da vida mostra um Deus que está próximo da população, um Deus que está próximo da nossa vida pessoal. Isso que nós vamos observar, por exemplo, é quando nós chamamos de Deus de um ser imanente. Como assim? Um Deus que está próximo de suas criaturas. Então eu vejo essa evocação a Deus e mostrar, olha, Deus ele está presente, dirigindo cada um de nossos passos no decorrer de nossa vida. Os passos de um homem bom, a palavra de Deus fala, são confirmados pelo Senhor. Então, tirar também Deus de cena e falar, olha, Deus ele está longe de cada conquista, é também, talvez, trazer um Deus como um ser muito longe da nossa existência, da nossa realidade. Deus, ele assiste, ele é um ser que coordena todas as coisas aqui neste mundo, todas as coisas para os seus servos, o seu direcionamento, as suas conquistas e coisas do dia a dia. Deus, ele também quer fazer parte nesse relacionamento com o seu ser criado. Chama muito a minha atenção, talvez o Felipe também já leu, Salmos de número 139. O salmista ali vai falar, olha, tu me sondaste, tu me examinaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe tu entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Cercas-me em volta e puseste sobre mim a tua mão. E o salmista vai falar de um Deus que está próximo dele. Então, o salmista aqui em Salmos 139 vai mostrar, olha, Deus é um Deus que está acompanhando cada passo. Eu estou deitando, eu estou levantando, eu estou andando, e Deus está em volta ao meu redor. Então, eu vejo essa ação do Scott, né? E também ações de trazer Deus como o supridor de nossas vidas, aquele que nos guarda, aquele que nos dá condições, a saúde, como eu disse no início aqui do nosso quadro, eu vejo como algo muito bom.
desde que tenha uma condição também. A condição é de que a vida seja condizente com essa glorificação a Deus. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes a pessoa traz a lume, traz à tona, fala muito de Deus, mas o seu testemunho é deficitário. Aí é o Eu já problema. pude, infelizmente, perceber isso na conduta de alguns atletas. Falam muito bem de Deus nos seus discursos, porém, sua vida pessoal, sua vida mesmo dentro das quadras, dos campos, é um desastre, não só em termos de comportamento para com seu colega, como também em termos de disciplina. Esse é um ponto que deve ser ressaltado também. Essa incongruência, por assim dizer, de vida, né, de atleta e vida religiosa. Então, há que haver uma conciliação dos dois aspectos, não é isso? Um bom comportamento, um comportamento condizente com o discurso pregado por aquele indivíduo, por aquele atleta, aquele, enfim, aquela celebridade e tudo mais, não é isso? Com certeza. Imagina só, um atleta que, como você ressaltou excelentemente, está lá na quadra, ou seja, num campo, e começa a digerir, né, palavras torpes, né, contra os seus adversários, né, fazer essa diretiva, vamos dizer assim, às pessoas em volta dele, coisas negativas. Como é que esse atleta ele consegue chegar lá no final e falar, olha, Deus foi o responsável pela minha vitória e tudo aquilo que eu passei nesse percurso para ganhar a vitória, eu devo isso a Deus e teve interferência direta de Deus em tudo isso. Agora, essa incongruência, ela está muito presente em nossa sociedade. Além da secularização, que o Felipe muito bem disse e que eu também trabalhei aqui, nós também temos que entender que, além dessa secularização, nós estamos tendo uma profanação também do sagrado. O que é a profanação do sagrado? A gente trazer o sagrado e colocar ele como se fosse algo comum. Então, a gente passando por cima do outro, um atleta fazendo de manobras que possam envergonhar os seus outros companheiros, por exemplo, para tentar sabotar. Opa, Deus está sendo glorificado nisso? Esse é o ponto. Esse é o ponto crítico. Crítico. E isso daqui, Einstein, nós temos que realmente fazer um exame. Será que esse atleta que está dizendo isso, está glorificando a Deus, que está falando, olha, isso aqui é Deus que fez isso, será que realmente isso está glorificando a Deus? Porque falar é muito fácil. Agora, as nossas ações, é elas que vão mostrar realmente qual que está sendo a nossa natureza, a nossa intenção ali. Aí eu chamo a atenção, eu fui lá no Antigo Testamento em Salmos, mas eu vou agora no Novo, em Mateus capítulo 7, nós vamos observar Jesus falando assim, no Evangelho, como Felipe bem disse sobre os Evangelhos, Jesus ele diz algo muito interessante aqui no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele diz, olha, você pode conhecer uma árvore por seus frutos. A árvore boa, ela dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore má dar bons frutos e nem uma árvore boa produzir frutos maus. Então nós vamos conhecer realmente se esse atleta ele vive uma vida que glorifica a Deus, como Jesus ele explicou aqui, realmente se as ações que são os frutos que Jesus ele evoca nesse texto, se são ações realmente dignas de alguém que é bom, de alguém que realmente vive o evangelho que glorifica a Deus. E aí? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Ponto atleta crítico, né? está glorificando? E é interessante que toda essa história me fez lembrar do nosso famoso escocês Eric Liddell. Eric Liddell, ele disputou as Olimpíadas de Paris de 1924. E é interessante que ele era um cristão muito devoto e quando estava a caminho de Paris, com a delegação da Grã-Bretanha, ele soube que a sua prova dos 100 metros rasos cairia exatamente no domingo. E ele, na condição de uma pessoa muito séria para com as coisas de Deus, ele se recusou a correr no dia de domingo. E ele foi duramente criticado pela imprensa, pelos próprios governantes da Grã-Bretanha, porque seria uma medalha de ouro garantida, haja vista que Liddell era o franco favorito para a corrida dos 100 metros rasos daquela Olimpíada. Mas ele se recusou a correr. E aquilo dali criou um desconforto muito grande, correr pelo fato de que exatamente no dia de domingo cairia a prova favorita e da qual certamente ele sairia como o grande vencedor. Ele recusou-se a correr por convicções religiosas. E aí foi feita uma manobra de tal maneira que ele trocou a sua prova para uma quinta-feira e assim ele pôde então concorrer na prova dos 400 metros com barreiras. E qual não foi a surpresa de todos? Ele não só conquistou a prova da quinta-feira, que não era a sua especialidade, como também bateu o recorde daquela prova. Ou seja, ele abriu mão da sua prova que lhe era
peculiar, particular, da qual certamente ele sairia vencedor, a dos 100 metros rasos, pelo simples fato dela acontecer no domingo, e acabou triunfando na prova, quer dizer, na competição da quinta-feira. Então esse é um ponto interessante. E aí foram perguntar para Eric Liddell como ele venceu a dos 400 metros. Interessantemente, ele deu a seguinte resposta: olha, até os 200 eu fui pelas minhas próprias forças, mas os 200 restantes, o próprio Deus, ele me impulsionou. Então é muito interessante essas histórias que realmente trazem à luz, né, assim, a participação de Deus. E obviamente Liddell, ele não só era um cristão dentro do campo, dentro da competição, tanto é verdade que ele abandonou a carreira ali de atleta e foi para a China como missionário, acabou morrendo muito jovem na China. Seu pai também esteve na China por um bom tempo, foi missionário lá na China, acabou morrendo jovem com um tumor cerebral, mas enfim, era um homem cuja vida dentro da competição e fora da competição era uma vida integralmente dedicada à soberania, ao senhorio de Cristo. Isso é muito importante destacar, não é isso, Felipe? Com certeza. Eu só gostaria de destacar um ponto aqui que eu acho importante, porque a gente está propondo como se fosse, vamos dizer assim, um remédio, que é a perfeita, não a perfeita, mas pelo menos a tentativa de adequação entre a profissão de fé e o comportamento do atleta, tanto no esporte quanto na vida privada. Mas o ponto que nós temos que ter muito cuidado também é que esse remédio ele também pode ser problemático Sim. na medida em que nós usamos desse parâmetro para que os atletas comecem a se comportar melhor, não por amor a Deus, mas por medo do julgamento alheio. Perfeito. Então nós sempre temos que ter em mente o seguinte: o comportamento, a expressão do comportamento e até mesmo a expressão de fé, ela tem de ser feita por fim para agradar a Deus, porque somente Deus vai saber a verdadeira intencionalidade das ações que foram feitas, seja na vida privada, seja no esporte. Então sempre temos que ter isso em mente. Tendo isso em mente, é sempre importante que a gente lembre de uma coisa também. A grande questão, e eu acho que eu vou tentar voltar um pouco mais para o começo da conversa, é o seguinte: nós temos que ter cuidado na atribuição das causas. Porque o ato ele tem que ser sempre direcionado a Deus, mas também sempre sem perder a visão de que a ação de Deus ela é circunstancial em algumas coisas. Sim. E há outras coisas que são méritos do atleta. Porque aquilo que for ação de Deus sempre o será para que aquilo aponte para Deus. Então, eu sempre tento ter muito cuidado com atribuir a Deus coisas que não são dele. Nós, no Ocidente, pelo menos, como eu disse, nesses 300 anos, nós temos perdido muito a concepção da vida religiosa e da vida espiritual. Esse panorama ele foi perdido no Ocidente, foi enfraquecido no Ocidente, e é uma situação muito inusitada na história da humanidade. Se você pegar quaisquer povos, desde o Egito, os mesopotâmicos, passando pelos hebreus, pelos primeiros cristãos, a ideia de uma realidade metafísica que possui uma comunhão com a realidade física, ela sempre foi muito clara. Isso nunca foi perdido de foco ou do panorama em nenhuma civilização. Nós somos os primeiros a ter essa conquista, e eu falo conquista com muita vergonha, de que conseguimos perder o referente metafísico. E eu creio que parte desses movimentos modernos, da gente relembrar da ação de Deus, eles vêm numa tentativa de reaver, restaurar esta dimensão metafísica na vida humana. Agora, é claro que no momento que isso acontece, a gente está tentando fazer uma coisa muito complicada, nós conseguimos perder a dimensão metafísica na tentativa de reconquistar. É claro que nós vamos ver excessos sendo cometidos. Mas na medida em que esses excessos são cometidos, nós temos que olhar sempre com muita caridade com relação para aqueles que o cometem. Porque nós estamos numa situação nova, nós perdemos os nossos referentes mais imediatos de vida religiosa, de vida espiritual, de vida ascética, etc. Então sempre ter esse olhar caridoso. Muitas vezes, aquele que o faz, não o faz na maldade, não faz como tentativa de profanar o nome de Deus, mas faz sim no seu desconhecimento, na sua ignorância. Então é sempre importante nós termos sempre essa caridade, porque o momento no qual nós vivemos também é um momento muito singular na história. E o Tales chamou a atenção e até trouxe à nossa memória um versículo importante, quer dizer, a árvore má não pode produzir bom fruto e vice-versa. Então é uma incongruência, é uma inconsistência, aquele atleta que se vale do nome de Cristo, que diz que glorifica a Cristo no seu trabalho, por assim dizer, né, na sua prova lá, em qualquer esporte, mas ao mesmo tempo não tem uma vida condizente com aquilo que ele prega. Aí já quase vira uma profanação. Isso mesmo. Então, no fundo, nós temos que ter essas balizas, né? Ou seja, a gente tem que ter uma certa coerência. E nós trouxemos esse assunto a fim de discutirmos aqui com os convidados, para que cada um fizesse
merece, obviamente, a sua consideração, e eu gostaria de dar momentos aqui, instantes finais, para que cada um de vocês, tanto o nosso Thales quanto o nosso Felipe, fale rapidamente, conclua aí este momento, e dessa maneira nós cheguemos a uma conclusão. Pode ir. A conclusão que nós chegamos aqui é que nós podemos trazer Deus como aquele que será glorificado por meio das nossas ações e oportunidades que nós temos. Pois sabemos que Deus, ele é o sustentador de todas as coisas, mas nós devemos ter também o cuidado de que as nossas ações realmente estejam glorificando ao nome de Deus. Por quê? Se nós fazemos a nossa ação a Deus, ela tem que ser condizente com a sua palavra, com algo que glorifique a Ele. E assim nós podemos, com os nossos resultados, também glorificá-lo, desde que nossa conduta permita isso. Eu concordo com o Thales. Muito bem. Ó, tivemos a grata satisfação de receber aqui os nossos estudantes do curso de medicina, 5º período, tanto o Thales como o nosso Felipe. Eu sou professor também do curso, sou o Dr. Einstein Arruda, especialista em medicina nuclear e professor aqui do curso de medicina para o 5º período no Diagnóstico e Terapêutica 1. Portanto, muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo programa Ciência e Fé. Até mais.